A investigação de quem sou eu, ou do pensamento eu, é em si um pensamento. Então, como esse pensamento pode ser destruído no processo? O Ramayana conta a história de que as esposas dos videntes perguntaram a Sita, na floresta, quem era seu marido entre os videntes. O próprio Rama, seu marido, estava lá entre eles. Ela negou cada um que lhe foi apontado, mas simplesmente baixou a cabeça quando foi a vez de Rama. Seu silêncio foi eloquente. Da mesma forma, os Vedas também são eloquentes em afirmar sobre a realidade net, que significa isso não, ficando em silêncio em seguida. O seu silêncio é o estado real. Esse é o significado da exposição pelo silêncio. Quando a fonte do pensamento eu é alcançada, ele desaparece. E o que resta é o ser. Os Yoga Sutras de Patanjali falam de identificação. A identificação com o Supremo é apenas outro nome para a destruição do ego. O que é Mukhya Prana, o prana principal? É aquele a partir do qual o ego e o prana surgem. Às vezes, ele é chamado de Kundalini. A consciência não nasce em tempo algum, ela permanece eterna. Mas o ego nasce, bem como os outros pensamentos. Associados com a consciência absoluta, eles resplandecem, não de outra forma. O que é moksha, libertação? Moksha é saber que você não nasceu. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aquietar-se é não pensar. A palavra é saiba, não é pense. Dizem que há 6 órgãos de diferentes cores no peito e o coração estaria a 2 dedos de largura à direita da linha do meio. Mas dizem também que o coração é sem forma. Nós devemos então imaginar que ele tem uma forma e meditar sobre ela? Não. Só a indagação quem sou eu é necessária. O que perdura através do sono profundo e da vigília é o mesmo, mas na vigília há infelicidade e esforço para removê-la. Se perguntarem a você quem acorda do sono, você diz eu. Agora lhe é dito para agarrar firmemente esse eu. Se isso for feito, o ser eterno se revelará. A investigação do eu é o ponto, e não a meditação no centro do coração. Não há nada como dentro ou fora. Ambos significam a mesma coisa ou nada. Claro que também há a prática da meditação no centro do coração. Isso é apenas uma prática e não investigação. Somente aquele que medita no coração pode permanecer consciente quando a mente deixa de estar ativa e permanece imóvel, enquanto aqueles que meditam em outros centros não podem estar tão conscientes, mas inferem que a mente estava imóvel só depois de ela voltar a estar ativa. Existe um ser absoluto? Qual é a sua relação com a existência relativa? Eles são diferentes um do outro? Todas as questões surgem apenas na mente. A mente surge com o despertar e cessa no sono profundo. Enquanto houver uma mente, haverá essas questões e dúvidas. Deve haver estágio após estágio de progresso para alcançar o absoluto. Existem graus de realidade? Não há graus de realidade. Existem graus de experiência para a alma individual, e não de realidade. Se algo puder ser obtido de novo, isso também poderá ser perdido, enquanto o absoluto é central, aqui e agora.
Se é assim, como eu permaneço ignorante? Para quem é esse véu de ignorância? O absoluto lhe diz que ele está velado? É a alma que diz que algo vela o absoluto. Descubra de quem é essa ignorância. Por que existe imperfeição na perfeição? Ou seja, por que o absoluto se tornou relativo? Para quem é essa relatividade? Para quem é essa imperfeição? O absoluto não é imperfeito e não pode perguntar. E o insensível não pode fazer a pergunta. Entre esses dois surge algo que levanta essas questões e que sente essa dúvida. Quem é esse? Ele é aquele que surgiu agora ou é aquele que é eterno? Sendo perfeito, por que você se sente imperfeito? Esse é o ensinamento de todas as religiões. Quaisquer que sejam as experiências, o experimentador é o mesmo. O ser é perfeição. Não há diversidade no sono. Isso indica a perfeição. Sendo perfeito, por que eu não sinto isso? Nem a imperfeição é sentida no sono profundo. O eu no sono é perfeito. Por que o eu desperto parece imperfeito? Porque aquele que se sente imperfeito é um ramo espúrio, uma diferenciação do infinito, uma segregação de Deus. Eu sou o mesmo em todos os 3 estados. Esse ego me submergiu ou eu me enredei nele? Alguma coisa surgiu sem você? Eu sempre sou o mesmo. Isso parece ter surgido porque você vê. Você sentiu essa dificuldade no sono profundo? O que há de novo agora? Os sentidos e a mente. Quem diz isso? É o que dorme? Se é assim, ele deveria ter levantado a questão no sono profundo também. O adormecido foi perdido. Alguma derivação falsa se diferenciou e fala agora. Pode surgir algo novo sem o que é eterno e perfeito? Esse tipo de disputa é em si mesmo eterno. Não se envolva nisso. Volte para dentro e ponha fim a tudo isso. Não haverá finalidades em disputas. Mostre-me aquela graça que põe fim a todo esse problema. Eu não vim aqui para discutir. Eu quero apenas aprender. Aprenda primeiro o que você é. Isso não requer regras, nem erudição. Isso é uma experiência simples. O estado de ser existe aqui e agora o tempo todo. Você se perdeu de si mesmo e está pedindo orientação a outros. O propósito da filosofia é voltá-lo para dentro. Se você conhece seu eu, nenhum mal pode tocá-lo. Como você perguntou, eu lhe ensinei. O ego surge apenas segurando você, o ser. Segure a si mesmo e o ego desaparecerá. Até lá, o sábio dirá, aí está, e o ignorante perguntará, onde? O cerne do problema está em conhece a ti mesmo. Sim, isso mesmo. Há 2 escolas em Advaita, a escola da criação simultânea e a escola da criação gradual. Há o Advaita Tântrico, que admite 3 fundamentos, Jagat, Shiva e Svara, ou seja, o mundo, a alma e Deus, e que diz que esses 3 também são reais e que a realidade não termina com eles. Ela se estende além. Esse é o Advaita Tântrico. A realidade é ilimitada. Os 3 fundamentos não existem separados da realidade absoluta. Todos concordam que a realidade é onipenetrante. Assim, Deus permeia a alma. Portanto, a alma tem o ser eterno. O seu conhecimento não é limitado. O conhecimento limitado é apenas imaginado por ela. Na verdade, o conhecimento infinito é dela. Seu limite é o silêncio.
Essa verdade foi revelada por Dakshinamurti. Para aqueles que ainda percebem esses 3 fundamentos, eles são considerados realidades. Eles são concomitantes com o ego. Realmente, as imagens dos deuses são descritas com grandes detalhes. Essa descrição aponta apenas para a realidade final. Do contrário, por que se dá o significado especial de cada detalhe também? Pense, a imagem é só um símbolo. Somente o que está além do nome e da forma é a realidade. Bhaktivedanta tem o objetivo comum da mesma verdade. Senão, como Sri Sankara, o maior expoente do Advaita, poderia cantar louvores aos deuses? Obviamente, ele fez isso conscientemente. Um questionador então explicou sinceramente que a sua fé em Bhakti e Vedanta foi abalada depois de ler alguns livros sobre certo fundador de uma religião do século XIX. Por favor, salve-me, disse ele. Conheça o ser que está aqui e agora. Você ficará firme e não vacilará. As pessoas dessa religião podem ler as mentes dos outros. Sim, isso é possível. Os seus pensamentos foram lidos por outros. Deve haver alguém para conhecer sua mente. Essa é a verdade sempre presente que deve ser realizada. A verdade não oscila. Mostre-me graça. A graça sempre é, e não é dada. Por que você considera os prós e os contras desse fundador ou outros, serem encarnações ou não? Conhece a ti mesmo. Considere tudo como verdade. Considere a dele também como a verdade. Ele pode existir além da verdade? As suas crenças podem mudar, mas não a verdade. Mostre-me a verdade da escola Siddhanta do Shivaísmo hindu. Siga as suas instruções. E então, se tiver dúvidas, você pode perguntar. A adesão a essas instruções o levará somente ao silêncio. As diferenças são percebidas apenas em objetos externos. Se você seguir suas instruções, todas as diferenças serão perdidas. Ninguém, exceto o filho de um rei, pode ser chamado de príncipe. Assim também, somente aquele que é perfeito é chamado de perfeição. Não se deve se contentar com mero discipulado, iniciação, cerimônia de rendição, etc. Esses são fenômenos externos. Nunca esqueça a verdade subjacente a todos os fenômenos. Qual é o significado do silêncio de Dakshinamurti? Muitas são as explicações dadas por estudiosos e sábios. Compreenda-o da maneira que você quiser. Levantou-se uma pergunta sobre o coração. Deve-se buscar o ser e realizá-lo. O coração fará a sua parte automaticamente. A sede da realização é o coração. Ele não pode ser considerado interno ou externo. Bhagavan sentiu o coração como o ponto de realização em sua experiência principal ou inicial? Eu comecei a usar a palavra depois de ver a literatura sobre o assunto. Eu a correlacionei com a minha experiência. Três mulheres europeias que participaram da conferência teosófica vieram aqui e perguntaram: o esquema inteiro, o plano, é realmente bom? Ou ele é da natureza de um erro, um engano, do qual temos que fazer o melhor? O plano é realmente bom. O erro é da nossa parte. Quando corrigimos em nós mesmos, todo o esquema se torna correto. Você tem alguma fórmula para lembrarmos do que fizemos durante o sono?
Nenhuma fórmula é necessária. Todo mundo tem a experiência de que dormiu felizmente e não sabia nada então. Nada mais foi experimentado. A resposta não me satisfaz. Nós vagamos no plano astral em nosso sono, mas não nos lembramos disso. O plano astral está relacionado aos sonhos, não ao sono profundo. O que você considera como a causa do sofrimento mundial? E como podemos ajudar a mudar isso, como indivíduos ou coletivamente? Realize o ser real. É tudo que é necessário. Nós podemos apressar a nossa iluminação por meio de um serviço maior? Como não somos capazes de ajudar a nós mesmos, então devemos nos render totalmente ao Supremo. Assim, Ele cuidará de nós tão bem como do mundo. O que você considera a meta? A autorrealização? Existe alguma maneira de encontrar o guru designado para cada um? A meditação intensa ocasiona isso. Eu tenho a impressão de que no sono profundo eu tenho algo parecido com o samadhi. É assim? É o eu desperto que faz as perguntas, não o eu no sono. Se você chegar ao estado de sono desperto, que é o mesmo que samadhi, enquanto ainda acordado, as dúvidas não surgirão. Samadhi é o próprio estado natural. Ele é subcorrente em todos os 3 estados. O ser não está nesses estados, mas esses estados estão nele. Se tivermos samadhi em nosso estado de vigília, isso persistirá no sono profundo também. A distinção entre consciência e inconsciência pertence ao reino da mente, que é transcendida pelo estado do ser real. A alma é uma entidade contínua que reencarna repetidamente, conforme a doutrina hindu, ou é uma mera massa de tendências mentais, como coloca a doutrina budista? O ser real é contínuo e inalterado. O ego reencarnante pertence ao plano inferior, ou seja, o pensamento. Isso é transcendido pela autorrealização. As reencarnações se devem a uma derivação espúria. Portanto, isso é negado pelos budistas. O estado atual se deve a uma mistura do senciente com o não senciente. Se você fosse um com o corpo, como você poderia existir sem o corpo em sono profundo? Você pode separar-se do que é externo a você, mas não do que é uno com você. Assim, o ego não pode ser uno com o corpo.